Olá a todos, olá a todas. Boa tarde aqui na França, não é? Bom dia no Brasil, para vocês que estão aí em formato distancial, não é? Em remoto. Temos o grande prazer de anunciar a abertura do segundo colóquio internacional Variar, organizado em 3 dias, não é? Um dia híbrido hoje, e 2 dias completamente online, para propiciar a participação de um número maior de pessoas. 3 tardes aqui na França, 3 manhãs no Brasil, bem completas, de estudos dedicados à variação em línguas românicas, em geral, e em português em particular. Então, para começar, só algumas informações práticas. O tema escolhido desse ano é a variação linguística, contexto e metodologia, e aqui vocês têm o e-mail do colóquio. Se houver algum problema técnico, por favor, pedimos que fiquem atentos à caixa de e-mail de vocês, desse destinatário, porque qualquer problema técnico nós vamos comunicar a partir desse endereço de e-mail. E aqui vocês têm também o endereço do site do colóquio, e vocês têm também o endereço do canal YouTube, onde estão disponíveis todas as conferências que foram gravadas do ano passado, e onde nós vamos disponibilizar as conferências gravadas desse ano também. Então, deem uma olhadinha lá. E outra coisa que eu queria dizer é que, para os participantes que estão à distância, vocês podem enviar perguntas, comentários no chat em português, em francês. Não haverá tradução simultânea, todas as conferências serão em português, mas nós poderemos fazer tradução de alguma pergunta em francês para o português, se for necessário, tentaremos traduzir na medida do possível. Então, o principal objetivo desse colóquio, assim como na edição anterior, é continuar a promover o diálogo e o intercâmbio direto de abordagens, experiências, métodos, instrumentos de investigação, na perspectiva da variação linguística, variação fonológica, variação sintática, e esse ano nós também acrescentamos a dimensão textual, discursiva, para completar. Esse encontro reúne pesquisadores renomados de diferentes universidades e países, França, Brasil, Portugal, Alemanha, Itália, Romênia, bem como estudantes de graduação e pós-graduação que apresentarão seus projetos de pesquisa, resultados parciais ou finais. Ponto de partida, o nosso intuito com esse colóquio é também contribuir para uma agenda de trabalho cooperativo, a fim de construir um espaço pensando no português em suas diversas manifestações de uso no mundo. Então, vocês podem ver aqui mapeamento da unidade e da diversidade linguística do português em todas as suas manifestações nacionais. Tem um eco, não? Estou ouvindo um eco. Não, está tudo bem por aí? Pensar na articulação ciência, ensino, sociedade. Então, criar realmente essa agenda de trabalho cooperativo. O colóquio Variar está articulado ao projeto Variar, que foi iniciado em 2019 e que tem como objetivo principal contribuir para a descrição e análise dos fenômenos variáveis em línguas românicas. O ponto de partida do projeto é o estudo das variações da língua portuguesa, então, em todas as suas variedades nacionais, variedade europeia, variedade brasileira, moçambicana, são-tomense, angolana, bissau-guineense, cabo-verdiana, e depois comparar com o português e outras línguas, e depois comparar com outras línguas românicas, essa é a perspectiva. Esse projeto é coordenado pela professora Márcia dos Santos Machado Vieira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está aqui do meu lado, e por mim mesma, que sou professora na Universidade Paul Valéry. Esse tópico de pesquisa faz parte do tema representações e variações linguísticas e discursivas da equipe RESO, Recherche sur les Sud et les Orients,
da Universidade Paul Valéry e também faz parte do programa de pós-graduação em Letras Vernáculas da UFRJ. Então, gostaríamos, primeiro, de agradecer ao diretor da equipe de pesquisa, Réseau, Fabrice Querot, e a vice-diretora, Madeleine Vogat, por apoiar a organização desse colóquio e o projeto Variar. Agradecemos também ao nosso principal parceiro institucional, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por sua ajuda, seu apoio. Inclusive, temos um acordo de cooperação entre a Universidade Paul Valéry e a UFRJ. E o projeto também reúne pesquisadores e estudantes de ambas as instituições e também de outras universidades. Então, aqui vocês podem ver o nome dos membros, o Alexandre Ferreira, Carla Valéria, o Eric, Fernanda Pismel, Egg Implementa, Jeane Nunes, Mabiane Batista, Mariana Meirelles, Morgana Kropf, Pamela Fagundes, Pedro Popolino, Ravena, Beatriz. Então, são os membros do projeto. E esse projeto foi concebido de maneira a poder integrar outros pesquisadores das duas universidades mencionadas e de outras instituições, como vocês podem ver aqui, que possam estar interessados em colaborar na frente de pesquisa comparativa que nós propomos. Então, nós planejamos sempre reuniões, são reuniões recorrentes, e, portanto, convidamos os interessados a participar, entrando em contato conosco. Aqui vocês têm um comitê organizador do colóquio, docentes e discentes. Muito obrigada aos estudantes que participaram de todas as etapas da organização do evento, Mariana, que está aqui conosco, Morgana, Pedro, à distância, participaram da atualização do site, por todo o trabalho que vocês fizeram, continuam fazendo. Queremos agradecer as monitoras que vão auxiliar à distância, Amanda, Jeane, Naende. Muito obrigada a vocês. E queríamos agradecer especialmente aos debatedores, professores debatedores que aceitaram o nosso convite para auxiliar a fomentar o debate no momento das perguntas. Após as sessões de apresentação, de conferências e de apresentação de e-pôster, então, a professora Aline Bazenga, da Universidade da Madeira, Marcos Wiedemer, da UERJ, Denis Castanheira, da UF, e Heloísa da Costa Miranda, da UFRJ. Muito obrigada por ter aceitado participar do evento dessa maneira. E queríamos agradecer também ao Comitê Científico Internacional pela participação antes do evento, durante as sessões de conferências, na sessão de e-pôsteres também. Muito obrigada a vocês todos. E gostaríamos de agradecer, então, as conferencistas, as palestrantes, que são especialistas na área, não é? Por terem aceitado o nosso convite para compartilhar o trabalho delas conosco. Então, hoje teremos o prazer de ouvir uma conferência da professora Isabel Desmet, da Universidade de Paris 8, sobre variações sintáticas em português europeu. Depois ouviremos uma conferência sobre variações morfossintáticas em espanhol e em português brasileiro, pela professora Patrícia de Ramos, e uma conferência sobre estratégias alocutivas e formas de tratamento no Brasil, em Portugal e na Romênia, por Andréia Teletin, e um trabalho sobre um corpus multilingüe, por Carla Valéria de Souza Faria, um corpus de tradução do inglês para o italiano, para o português do Brasil, para o português europeu. Então, muito obrigada a vocês. Amanhã teremos também especialistas que vão falar sobre vários fenômenos de variação, por exemplo, a referenciação e posicionamento argumentativo, pela professora Leonor Werneck, da UFRJ, a professora Silvia Figueiredo Brandão, que vai falar sobre concordância nominal observada em várias variedades urbanas do português, e uma conferência de Isabel Moreira Macedo sobre o Museu Virtual da Lusofonia. Muito obrigada a vocês três também por terem aceitado o nosso convite. Então, amanhã teremos o lançamento de 2 livros que são também frutos do projeto Variar, com a participação dos autores. Então, uma conversa com eles, online, inteiramente online. Então, é o livro Variação em Português e Outras Línguas Românicas,
e o livro Variação e Ensino de Português no Mundo, que são 2 publicações de acesso livre, publicadas pela editora Blusher e que já podem ser consultadas no site da editora, já estão disponíveis. Teremos amanhã também uma sessão de apresentações de e-pôsteres, não é? De pôsteres no formato virtual. Esses trabalhos já estão disponíveis no site, vocês já podem consultar. Nós recebemos propostas de pesquisadores e também de estudantes de graduação, de pós-graduação, que apresentarão suas pesquisas nesse formato, pôster virtual. As propostas vêm de universidades brasileiras, como vocês podem ver, e uma universidade francesa. Perdão, agradecemos a eles pela participação, interesse em participar do evento também. E no terceiro e último dia do evento, haverá 3 mini-cursos ou ateliês. O primeiro ateliê vai ser ministrado pela professora Raquel Freitag, da UFS, e Miguel Oliveira Júnior, da UFAL, Constituição, Armazenamento e Compartilhamento de Amostras Linguísticas. Um segundo ateliê ministrado pela Leonor Werneck, da UFRJ, e Denis Castanheira, da UF, sobre metodologia de análise de recursos e semioses no tratamento de gramática em contexto e interação. Ateliê de 2 horas, não é? E o terceiro ateliê, metodologia de análise de colocações e variação de construções no português e línguas românicas na linguagem R, pela Ravena, Pedro e Mariana, que fazem parte do projeto, né? Então, agradecemos a todos, todos os participantes, remotos, presenciais, pelo interesse nos trabalhos a serem apresentados, pelas perguntas, os comentários, a participação cordial durante todos os debates que se seguirão. E aqui nós queríamos mostrar para vocês que o formato remoto do colóquio já permitiu reunir pesquisadores de diferentes partes do mundo, como indicado também pelo programa, do evento do ano passado, desse ano, e nessa imagem vocês têm a síntese das geolocalizações das visitas do site do projeto e da conferência, de todas as conferências do colóquio. Então, um dos nossos objetivos justamente era criar uma rede interinstitucional e internacional de colaborações. Então, agora, eu vou falar, e depois vou dar a palavra para a professora Márcia, de algumas temáticas de pesquisa que nós iniciamos como coordenadoras do projeto. Então, a primeira temática consiste em uma análise contrastiva das construções causativas perifrásticas, faire ou fazer, mais verbo infinitivo em francês e em português. Então, partindo da observação que, em geral, as análises sobre esse tópico se concentram muito mais na descrição da estrutura sintática ou no aspecto semântico, geralmente no âmbito da gramática formalista, a nossa proposta é de realizar uma análise socioconstrucionista, através de uma ferramenta que é a análise colostrucional. Então, dessas construções, na construção causativa perifrástica, em francês e em português, por exemplo, faire comprendre, fazer entender, como vocês podem ver nos memes. A análise colostrucional é muito pouco usada, é ainda pouco usada no tratamento da questão e no campo da linguística contrastiva em geral. Então, pensamos que esse tipo de análise é suscetível de trazer novas pistas para melhorar a compreensão do funcionamento dessas construções. Seus aspectos formais, morfossintáticos, lexicais, e os aspectos funcionais também, aspecto semântico, discursivo, pragmático, social, cognitivo. Então, por exemplo, há um trabalho, vocês podem ver o print aqui do artigo, é o que fez a professora Gaetanelli Gilcan, da Universidade de Louvain. Ela analisou essa construção em francês e inglês, e comparou, fez uma análise na mesma perspectiva que nós estamos trabalhando. Então, vocês podem ver, o texto dela faz parte das referências do nosso trabalho também. Então, nessa linha, os objetivos do trabalho são de identificar itens lexicais que sejam atraídos pelo slot na construção em foco, em francês e em português,
sistematizar as diferenças e similaridades entre essas duas línguas no uso em contexto real, e lembrando que há o potencial de extensão a outras línguas românicas, se houver pesquisadores interessados em pensar sobre esse assunto em outras línguas românicas, são também muito bem-vindos. Perdão. A segunda temática é uma análise comparativa de construções com verbo suporte para a expressão metonímica de emoções, também em português e em francês por enquanto, né, mas com a perspectiva de poder estender esse assunto a outras línguas românicas. Então, esse trabalho tem a mesma orientação teórica e metodológica do trabalho anterior, análise socioconstrucionista, análise colostrucional, e o interesse por esse tópico surgiu de um trabalho da professora Márcia, que já era desenvolvido pela professora Márcia Machado Vieira e Milena Machado de Aguiar. Elas escreveram um trabalho que vai ser publicado, que foi publicado no livro de que nós vamos falar amanhã. Então, elas analisam a produtividade, a sistematicidade de alguns predicadores complexos, formados com o verbo suporte, semi-suporte, e um lexema, parte do corpo humano, do tipo abrir os olhos, esse tipo de estrutura, para conceitualizar um estado de coisas em que um participante se abre ou não cognitivamente ou emocionalmente a um estímulo. Então, abrir os olhos no sentido de entender, na verdade, nesse sentido de abrir a compreensão. Então, as pesquisadoras descrevem para o português do Brasil e para o português europeu quais são as partes do corpo que são mais recrutadas para o slot de elemento não verbal, quais são os verbos, com quais verbos tais partes do corpo se combinam com mais frequência, e os sentidos que são ativados por essas construções. Então, em diferentes práticas textuais, discursivas, do mundo digital. Então, como nós podemos já intuir, e também percebemos isso na tradução que elas fizeram para o francês, de vários exemplos dados, o português e o francês apresentam várias construções semelhantes de forma-sentido, pareamento forma-sentido. Então, abrir os olhos, ouvrir les yeux, abrir o coração, ouvrir le cœur, abrir a mão, tendre la main, um pouquinho diferente. Então, o nosso objetivo é explorar, também no âmbito funcional construcionista, semelhanças e diferenças de associação entre esses predicadores complexos, como construções que não são específicas de uma língua, no sentido idioconstrução, mas que são diaconstruções, são padrões esquemáticos que licenciam unidades em mais de uma língua, em particular em línguas românicas, não é? Então, há várias expressões ligadas a verbo suporte, parte do corpo a serem exploradas. Agora eu vou passar a palavra para a professora Márcia Machado, ela vai continuar essa apresentação. Passando para mim. Bem, vocês me ouvem? Esqueci. Boa tarde a todos, né, que estão aqui. Bom dia no Brasil. Como a Vanessa disse, é uma alegria tê-los aqui, né? Ter a participação dos conferencistas, dos palestrantes, né, que apresentam suas pesquisas por e pôster, né, e dos que discutem, que estão interessados na interlocução, que é o mais interessante, né, para que possamos avançar, né, nas metas aí de mapear a diversidade de usos, né, e manifestações do português, pensando aí nos diferentes espaços, como língua materna ou não, né, como língua adicional, né. Então, é uma alegria contar com vocês aqui. Uma terceira temática que nós selecionamos para expor aqui, que tensionamos investigar por meio da análise também contrastiva de variedades do português e variedades do francês, diz respeito a construções de predicação de passividade. Então, nós temos uma de agentividade, outra de passividade, né? A Vanessa expôs, né, as construções com o verbo fazer, e as predicações de passividade, especialmente um conjunto de predicações que se configura a partir de predicador complexo, com verbo suporte, que normalmente é ignorado nas descrições, né, que são feitas, né.
Vemos esse tipo de construção, né, representada aí na parte inferior do slide, em que nós temos recevoir, levação, receber vacina, como variantes com alguma relação de similaridade à variante do tipo ser vacinado, né? E tencionamos proceder a essa pesquisa em diálogo com pelo menos outras 3 experiências, né? A primeira obtida com o desenvolvimento da pesquisa sobre construções de passividade com verbo suporte no português do Brasil, e descrita na dissertação de mestrado de Ravena Beatriz Teixeira, que já está disponível, né, no repositório de dissertações e teses do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da UFRJ, né, que conta com um apoio CAPES, PRINT, né, um projeto de internacionalização da UFRJ. A segunda experiência sobre a comparação entre predicações de passividade de textos escritos, né, observada em textos escritos, né, com verbos suporte, né, predicadores com verbo suporte, e com verbos auxiliares, no português do Brasil e no português de Portugal, mas com o intuito de expandir para o português Macau, no português Moçambique, por exemplo, já temos coletado textos, né, nesse sentido. Essa pesquisa ainda está em curso e é desenvolvida no projeto Predicar, né, sob a responsabilidade de Débora Nascimento dos Santos, né? E a terceira experiência sobre a comparação de predicações de passividade a serem detectadas em variedades do português e variedades do espanhol, por Ravena Teixeira, que é tema de sua pesquisa de doutoramento, né, que ele iniciou este ano. Então, assim como Teixeira, a dissertação de Ravena Teixeira, 2020, nosso intuito é descrever que conceptualizações e que verbos e elementos não verbais têm lugar nas construções de predicação de passividade, que são expressas via predicador com verbo suporte, né? De modo a identificar itens lexicais que sejam atraídos pelos slots, né, na construção em foco, sistematizar as diferenças e similaridades, né, convergências e divergências, sempre esse é o foco, esse é o movimento, né, entre as duas línguas, detectadas no uso destas construções em diferentes contextos, comparar os achados, né, aos da pesquisa sobre estruturas que Ravena Teixeira analisa, né, em português e em espanhol, né, no âmbito dos projetos Predicar e Variar, ela tem vínculo aos dois, né? Bem, próximo slide. Uma quarta temática diz respeito à expressão da futuridade, né? Como é que se dá a expressão da futuridade em português e em francês, por conta desse nosso diálogo, né? Então, em variedades do português e variedades do francês. E a pergunta central seria: que predicadores são acionados para isso? E com que contornos de funcionamento no texto, né, no contexto? E tendo em vista a concepção de que nosso conhecimento linguístico é diassistemático, a Vanessa ressaltou isso, que expressões, né, verbais de futuridade são acionadas nas duas línguas, o que é de convergente, o que é de divergente, o que é mais acionado, em que medida isso revela uma maneira de ser, de estar no mundo, né? De perceber o outro, né? De marcar projeção de eventos no futuro para o outro. Né? E em Costa, Souza e Machado Vieira, afirmamos que a volição está ligada a noções de vontade e desejo, o que põe em jogo a provável realização com consecução futura. Desse modo, diversas línguas apresentam a gramaticalização de verbos volitivos como marcadores de futuro. Nesse texto, eu, juntamente com duas orientandas, né, de iniciação científica, que já são graduadas, né, já finalizaram o curso, Mariana da Costa e Laís Lima de Souza, nós desenvolvemos uma pesquisa sobre as ocorrências do verbo querer, né, em estruturas de futuridade, e Mariana está desenvolvendo uma pesquisa, que é a monografia final de curso dela, em que ela compara com o verbo ir também, né, construções com o verbo ir, para marcar a futuridade. Mas, além de verbos volitivos, que outros verbos se prestam, né, a essa marcação de horizontes, projeções, ao porvir, né, a marcar o porvir, né?
Então, de que maneira isso revela também uma comunidade linguística, né, e uma percepção da comunidade sobre essas relações, né, sobre a marcação de futuridade, a sua relação quanto a eventos adiante, né, no seu campo de visão. Nosso plano é a comparação do português com o francês, com potencial extensão a outras línguas românicas, né, porque o nosso interesse é nessa adesão, nessa relação, na troca, né, de informações. Comparação do que já sabemos do português do Brasil, por conta dessa pesquisa, dessa experiência de pesquisa com Mariana Costa e Laís Lima, né, com outras variedades do português, então ampliar isso. E a verificação da produtividade e da sistematicidade de predicadores dos padrões construcionais ilustrados abaixo, são alguns dos padrões que já estão, né, sendo captados nos dados, né? Predicador simples flexionado no futuro ou no presente, e no presente acompanhado de um adjunto que marca a projeção de futuridade, ou um outro elemento. Verbo auxiliar, semi-auxiliar, mas verbo auxiliado, né? Então um predicador complexo, mas um predicador verbal, ou verbo e elemento não verbal associado à futuridade e verbo auxiliado, e aí um predicador complexo, né, de outra ordem. Tencionamos ainda examinar que perfis conceptuais de futuridade ganham proeminência com um ou outro padrão construcional. Naturalmente, Vanessa e eu expusemos aqui 4 temáticas, né, que servem de pontos de partida, pensando nessa meta de comparar usos, né, em texto, contexto, em diferentes línguas românicas, né, mas a partir da observação de variedades do português. E queremos, né, a essas pesquisas naturalmente se juntam outras, já em curso no Projeto Variar, por exemplo, além da pesquisa de doutoramento de Ravena Teixeira, sobre construções de passividade, né, no português e no espanhol, que comentei aqui, a de Jane Nunes da Penha, que está no apoio aí como monitora, né, no Zoom, também comparando variedades do português e do espanhol, mas observando dados de um outro tipo de predicador complexo, com verbo suporte, que é um predicador complexo que envolve, que na verdade vai promover a representação ou a simulação de uma característica, né? Então, passar de vítima, dar de vítima, posar de vítima, ela vai estudar esse tipo de construção que permite marcar uma representação, simular um comportamento, uma característica. Também se somam aos esforços no intuito de comparar, né, línguas românicas, a experiência, né, a pesquisa de Pamela Fagundes Travassos sobre predicações com predicadores complexos, né, com verbo suporte, de percepção visual. Essa pesquisa ela é coorientada pelo professor Bert Capelli, da Universidade de Lille, né, e temos trabalhado, né, em função de expressões como dar uma olhada, dar uma olhadinha, dar uma olhadela, né, dar uma espiada, né, e construções também, ela tem observado construções no francês e construções no inglês, até buscando perceber convergências e divergências, né, e tentando analisar essa questão da dissistematicidade, em que medida, né, o nosso conhecimento linguístico não opera nos limites de uma língua, né? Ele lida com representações, construções gramaticais, procedurais, que vão além, né, dos limites que às vezes são politicamente impostos, né, a uma língua. E torcemos, naturalmente, para que outros pesquisadores interessados, né, em comparações de variedades do português possam lidar com comparação com outras línguas, variedades de outras línguas românicas e somar esforços para esse mapeamento, né? Nosso intuito é, em alguma medida, propor, até a partir desse espaço do site, né, da representação aí de línguas românicas que o Projeto Variar tem propiciado, propor um espaço de referência, né, sobre dados científicos, empíricos, né, a respeito dos usos do português. Né. Próximo. Próximo slide. Já passou? E, nesse sentido, um projeto que, na verdade, nasce a partir
desse trabalho no projeto Variar é o portal digital de estados de coisas em português e em línguas românicas, a Variar e Ensinar, que conta com o apoio do CNPq e da FAPERJ, por conta do edital universal do CNPq e da FAPERJ pelo edital cientista do nosso estado, né? E, em linhas gerais, esse projeto prevê o desenvolvimento ligado aos projetos Variar e Predicar, de pesquisa socioconstrucionista sobre construções de predicação verbal em corpora escritos, de variedades nacionais do português, bem como deles, em comparação com corpora escritos, né, de variedades das línguas românicas, inicialmente francês e espanhol, então são línguas no plano dos interesses do Variar, não só essas, mas nós tivemos que estipular, por conta do prazo, né, do tempo de pesquisa do projeto, esses são os nossos pontos de partida, porque contamos com pesquisadores, né, discentes que têm interesse também nessas línguas, né? E a ideia é perspectivar, via esse projeto, a relação entre ciência da estabilização e variação linguísticas e ensino de português em espaços de língua materna e não materna. Tá? Então, é um espaço. E ele dialoga diretamente, né, com, pelo menos a gente quer que venha dialogar, né, com o projeto Plataforma da Diversidade Linguística Brasileira, da Abralim, que é uma iniciativa construída, né, em 2021, no âmbito do GT de Sociolinguística da ANPOL, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa, né, uma associação brasileira, mas que se expande e vai ser acolhido na gestão dos professores, né, Miguel de Oliveira Júnior e Raquel Freitag, da Abralim, vai ser acolhido pela Abralim, que é a Associação Brasileira de Linguística, e depois, né, no movimento da Juliana, né, Juliana Bertucci Barbosa, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, de Uberaba, ele vai ser acolhido por coordenadores de outras comissões científicas e estratégicas da Abralim, da Associação Brasileira de Linguística, né? Então, projeto Plataforma da Diversidade Linguística Brasileira, que busca ser uma referência, né, em termos de bancos de dados brasileiros, né, e de compartilhamento para uso e reuso. É um projeto em construção, nós estamos num processo ainda de ações formativas, mas para esse projeto, né, já colabora o Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa, de São Paulo, né, e assim, pesquisadores principais desse centro de referência têm atuado, né, em interlocução comigo, com Juliana, com Raquel, né, Miguel, e Camila Aderaldo e Cecília Farias, por exemplo, são duas das pesquisadoras com quem a gente tem tido mais contato, e por conta disso o próprio museu já tem uma iniciativa de ação de formação que vai ocorrer, nós vamos divulgar dia 30 de abril, né? Já está com as inscrições em andamento. Acabei fazendo esse parênteses, né, para falar da importância, né, porque nossa perspectiva é pensar o português escrito, né, espaços de letramento, mas não só no espaço em que é língua materna, mas pensar também espaços em que ele não é língua materna e como é que se dá a relação entre o que nosso fazer científico e o ensino, né, dessa língua em outros espaços. Então, a meta é a construção e curadoria de um portal digital de corpora escritos, usos e descrições de predicação verbal, textos de divulgação ou comentários sobre temas afins produzidos em mídias digitais ou outras, quer dizer, sobre temas do nosso interesse, da nossa área. Nossa diretiva é resolver o problema de acesso a dados e descrições qualificadas de estados de coisas via predicações verbais em línguas românicas, especialmente em espaços de trabalho com português, língua materna, não materna, né? E o desfecho é o portal digital, vai ser construído, né, guiado na medida do possível por princípios FAIR. Na gestão do portal, guiada por princípios FAIR, a ideia é depositar em um servidor
um conjunto de objetos digitais estruturados por 3 componentes: identificadores persistentes, dados e metadados ricos, relevantes, precisos, localizáveis, acessíveis, interoperáveis por diferentes colaboradores e interessados, né, na ideia do projeto, com referências qualificadas para outros dados e metadados, para outros, né, espaços, repositórios, usáveis e reusáveis em diversas áreas, especialmente por quem tem interesse em saber sobre a variedade do português no mundo. Esse já era um interesse nosso desde 2019, né, com Variar, mapear e depois partilhar esse conhecimento, né, além da UFRJ e da Universidade Pauli-Valéry, né, e aí com meu envolvimento também na plataforma da diversidade linguística brasileira, né, Juliana, essa interação com Raquel, Miguel, com outros coordenadores de comissões, né, da Abralim, a interlocução com o Museu da Língua Portuguesa, isso tudo, né, se relaciona e dá mais força para que a gente possa investir, né, nessa ideia de levar a outros lugares, né, o que nós temos feito, o que nós temos pensado em termos dessas relações entre ciência e ensino. A equipe é constituída, no momento, de pesquisadores docentes e discentes, da área de letras e de computação, né? Então, além de mim, da Vanessa, Pâmela, Giane, Ravena, Pedro Popolino e Eric Gaiotti dos Santos, que são estudantes de ciência da computação, que têm pensado as questões relacionadas ao portal digital, ao sistema, à arquitetura de informações, né? Bem, em linhas gerais, tensionamos desenvolver um espaço que permita reunir o que sabemos, informações qualificadas e empiricamente detectadas via pesquisa científica sobre predicações em português, e aí português pensado em variedades que estão no mundo, no Brasil e fora, né, do Brasil, e em comparação com variedades de outras línguas românicas. E pensando também no programa Leitorado da CAPES, né, que tem levado tantos a falarem sobre o português, né, em tantos lugares, né. Próximo. Bem, no projeto Variar, uma de nossas preocupações é com o uso-reuso de informações reunidas via pesquisas científicas sobre variação linguística, né, em espaços de ação, de educação, no Brasil e além do Brasil. E, por isso, desde 2021, temos realizado evento com perfil voltado para o ensino de português. Então, no primeiro semestre, nós temos feito o colóquio, né, para reunir aí interlocuções de pesquisa. No segundo semestre, justamente no mês, né, de comemoração do Dia do Professor, né, nós fazemos um seminário sobre ensino de português no mundo. E o próximo, segundo, está previsto para ocorrer em outubro de 2022, então já pode ficar aí na agenda, vai ser online, porque é um dia, normalmente, nós nos procuramos reunir o máximo de pessoas, e mesmo os professores que estão interessados, às vezes, por conta dos seus afazeres, né, não podem participar. Online pode facilitar um pouco mais a adesão, né? Então, os objetivos centrais dos seminários são construir um espaço para apreciar, mapear o estado da arte em português, língua materna, adicional, português língua estrangeira, e compartilhar informações sobre legislação curricular, conteúdo curricular, práticas de trabalho e gestão de conteúdo, materiais para o processo de ensino-aprendizagem, coleta de dados para pesquisação, atitudes e emoções relativas ao processo ensino-aprendizagem, aquisição, fazer esse saber circular, né? Até para que a gente possa repensar, reelaborar, né, o nosso fazer, né, as nossas ações, perceber como a representação do ensino vem ocorrendo em outros espaços, né? Não restringimos nossa percepção de uso, reuso ao espaço de disseminação científica voltada para o ensino. Temos, com base em nosso plano de metas, né, procurado explorar outros espaços, além dos de ensino. Com isso em vista, por exemplo, participamos do primeiro seminário internacional, Viagens da Língua, do Museu da Língua Portuguesa, para o qual Vanessa e eu escrevemos um texto, cuja publicação está prevista para ocorrer em dossiê desse evento, organizado por pesquisadores do Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa, né? Então, temos outros caminhos no horizonte, tá? Então, só para vocês terem uma dimensão aí do que nós entendemos pelo projeto Variar,
mas que está sempre sujeita à reelaboração à medida que as contribuições de outros olhares, né, podem enriquecer, nos fazer repensar algum aspecto, né, reconduzir isso. Bem, para as atividades deste evento, nós pensamos já, inicialmente, na previsão de que vocês submetam os trabalhos a uma revista científica de acesso aberto online, a revista Reflexos. Essa é uma das opções, tá? Com que nós já poderemos contar. E a publicação dos originais aprovados será no volume 6, no final deste ano. Essa é a previsão, tá bom? O programa de hoje, né? Então, vamos a algumas palavras sobre a organização do dia de hoje, né? Nós teremos 4 conferências, né, no total. Serão 3 aqui presencialmente, né? Quer dizer, online para alguns, mas para a gente aqui presencialmente, e uma vai ser online, a pessoa não conseguiu vir. Então, 2 conferências, depois o debate, né? O intervalo de 40 minutos, porque o tempo aqui é diferente, né, do tempo online, né? E retomamos com mais 2 conferências a discussão final, tá? Então, cada uma faz sua exposição e depois nós conversamos sobre os trabalhos, tá? Muito obrigada, merci beaucoup. Como eu disse, é uma alegria tê-los aqui.